Rádio Arte está no ar mais uma vez, continuação do terceiro vídeo, tá? Eu estava falando sobre uma conexão entre a economia e algo que eu pesquisei no doutorado. Uma coisa que eu acho bem interessante que no doutorado eu estudei no departamento de engenharia agrícola, né? E lá eu estudei modelos aplicados à erosão e transporte de sedimentos, né? Hidrodinâmica, enfim. E quando o meu orientador fez a proposta do projeto para a gente pesquisar no doutorado, ele falou no princípio da máxima entropia e veio em mente em mim entropia, a palavra termodinâmica veio em mente. Aí eu fiquei me perguntando, né, o que a entropia tem a ver com o estudo de solos, de erosão e transporte de sedimentos. Eu fiquei meio que viajando assim, né? E depois fiquei sabendo que a entropia que eu ia estudar não era da termodinâmica, era da teoria da informação, tá? Esse livrinho estava meio surradinho de tanto ser usado. É um livro em inglês, Entropy Theory, né? Mas tem aplicações tanto na engenharia de recursos hídricos, né, com o meio ambiente, enfim. E o que um termo da economia tem a ver com isso? É um termo chamado trade-off, né? Que em off eu estava conversando aqui com o Samuel sobre isso, que uma fase da minha pesquisa no doutorado foi justamente avaliar alguns modelos. E aí eu tive que usar o trade-off, né? Eu tive que abrir mão, por exemplo, de uma terceira informação para poder utilizar um modelo mais robusto com coordenadas curvilíneas. Em outra situação, eu tinha que abrir mão desse sistema de coordenadas, usando um sistema mais fraquinho, cartesiano, mas precisamos usando uma terceira informação, né? E para mim foi de grande surpresa, né? A gente vê que um termo da economia pode ser utilizado, e eu me beneficiei dele para justamente desenvolver minha pesquisa. E por que eu trouxe um livro de termodinâmica e de teoria da entropia? Porque a entropia que eu estudei no doutorado foi da teoria da informação, está associada com incerteza, com probabilidade. Inclusive no vídeo anterior eu até falei que tem um capítulo do livro de microeconomia que fala de probabilidade, né? De incertezas, né? Aí por isso que veio em minha mente falar um pouco também do trade-off. Então, foi a da teoria da informação. Só que essa entropia da teoria da informação, ela tem uma conexão com a entropia da termodinâmica. Por quê? Porque a entropia da termodinâmica está muito associada a incertezas, no sentido de que você, por exemplo, só para ilustrar, né? Você coloca um gás no recipiente e o aquece, as moléculas, as partículas, né, do gás, elas vão se deslocar com uma alta incerteza, porque não se sabe a velocidade de cada uma, não se sabe em que direção, né? E a teoria da entropia da teoria da informação, que foi desenvolvida por Claude Shannon na década de 40, ele teve esse insight. Ele disse, por que a gente não pode pegar as incertezas que são associadas a um estudo de um gás, por exemplo, na entropia, e aplicar na teoria da informação? E aí ele desenvolveu um modelo matemático para quantificar a quantidade de incerteza, né? Que a entropia aqui da teoria da informação, desse livro aqui, que eu estudei no doutorado, está associada a às incertezas, né? E aí um outro pesquisador... Aí no caso, professor, perdão, é uma teoria probabilística. Sim, é um modelo probabilístico, né? Exatamente. Que a economia pode se beneficiar com isso. Eu sempre digo para as pessoas, o princípio da máxima entropia estuda o quê? Estuda probabilidade. Então, toda situação, desde o cotidiano até um modelo bem complexo para avaliar as mudanças climáticas, por exemplo, você pode aplicar a entropia, porque ela se tem como base, né, tem como sustentação o conceito de probabilidade. Então, tudo aquilo que tem probabilidade inserido no modelo, você pode usar a entropia, né? E aí, bom, a gente tem um vídeo aqui para fazer uma explicação mais detalhada do assunto, mas fica como indicação, né?
o livro de termodinâmica. A termodinâmica é uma área da física que estuda os fenômenos térmicos, né, as mudanças climáticas, a mudança do clima do dia a dia, máquinas térmicas, enfim, né. E eu trouxe também esse livro de entropia, bem interessante, porque tem tanto a parte teórica como tem a parte de aplicação, né, da parte de engenharia de recursos hídricos, como eu falei, do Vijay Singh, né, acabei nem falando do autor, Vijay Singh, que é o autor desse livro, e o... Opa, falhas acontecem, né, gente? E o de termodinâmica é o Mário José de Oliveira, tá? Fica como indicação. Vamos resolver um último vídeo para falar de música? Com certeza, Rádio Arte, a maior rádio universitária de Santana de Pernambuco. Um abraço e até mais.